Começa agora, ouvindo a voz de Deus. A apresentação Deus e Mar. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto. Com este pensamento, meus queridos, do Salmos 67, versículo 1, começamos mais um ouvindo a voz de Deus nesta manhã. Que o nosso Deus venha nos abençoar, que o nosso Deus venha nos fortalecer e venha nos conceder mais um dia em sua presença gloriosa e de maneira especial, começando o dia na presença dele. E vamos ao ouvindo a voz de Deus, baseado em Malaquias capítulo 1, versículo 7 em diante. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezíveis. Versículo 8. Quando trazeis animais cego para sacrificar, não é isto mal? E quando trazeis o coxo ou enfermo, não é isto mal? Ora, apresenta ao teu governador, acaso terá ele agrado de ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Meus queridos, esta era a situação do povo de Israel, meus queridos. Infelizmente, as pessoas estavam fazendo a coisa errada e ainda estavam achando que estavam fazendo certo. Quando diz no versículo 7, quando eles dizem, em que te havemos profanado? Que situação triste, né, meus queridos? Isso significa pessoas cegas espiritualmente, meus queridos. Quando uma pessoa chega nesta situação de achar que está fazendo as coisas certas e ao mesmo tempo estão fazendo erradas, é lamentável. E vocês sabiam, meus queridos, que infelizmente essa é a situação de muitos hoje? Pessoas fazendo as coisas contrárias à vontade de Deus e ainda dizem que estão fazendo as coisas certas. Em que nós temos te profanado? O que nós estamos fazendo de errado? Muito cuidado, meus queridos, nós como pecadores, nós como os filhos de Deus, que saímos do reino do pecado para o reino da graça. Nós não estamos isentos de cairmos nestas mesmas ciladas do inimigo, oferecendo oferta, sacrifício ao Senhor da nossa maneira. Esta era a situação do povo de Israel. Interessante que o povo conhecia, o povo era sabedores que não deveriam oferecer animais coxos, animais aleijados e nem tampouco oferecer pão para o altar do Senhor, pão imundo. E as pessoas estavam oferecendo a si mesmo. Sabe o que isso significa, meus queridos? Muitos hoje, quem sabe, conhecem uma verdade da palavra de Deus, mas eles insistem em continuarem fazendo as coisas à sua maneira. Quero dizer para nós, meus queridos, que a obediência à nossa maneira ela é rejeitada por Deus. Não sou eu que digo isso, mas o próprio verso seguinte. Olha o que diz o versículo 9 de Malaquias capítulo 1. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas mãos, aceitará o Senhor a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Deus, meus queridos, Ele não aceita oferta, sacrifício quando eu faço para Ele da minha maneira. Assim como Ele rejeitou as ofertas, o sacrifício feito pelo povo de Israel, Ele rejeita também as minhas ofertas. Sabemos, meus queridos, também como aconteceu com a oferta de Abel e de Caim. Enquanto que a oferta de Abel foi aceita, a de Caim não foi, porque era uma oferta que ele queria ofertar a Deus da sua maneira, meus queridos. Então, meus queridos, o ouvindo a voz de Deus de hoje vem nos trazendo advertência séria. Muitos hoje, meus queridos, estão fazendo as coisas quase certas, à semelhança do povo de Israel. Era certo trazer o pão para a mesa do Senhor? Sim. Era certo trazer os cordeirinhos para serem sacrificados ao Senhor? Sim. Mas qual era o tipo de pão que eles estavam trazendo?
pão imundo. Que tipo de cordeirinho eles estavam trazendo? Era cordeiros coxos, eram cordeiros aleijados, e esse não eram os cordeiros que deveriam ser apresentados ao Senhor. Isto, meus queridos, é fazer as coisas para Deus quase certo. Para Deus, meus queridos, não existe coisas quase certas. Ou eu estou fazendo as coisas certas para Deus, ou eu estou fazendo as coisas erradas. Não existe obediência a Deus pela metade, e nem tampouco eu querer fazer a vontade dele da minha maneira. Eu devo, como filho de Deus, procurar fazer a vontade de Deus da maneira dele, da maneira que tem a sua aprovação. E eu pergunto para nós, meus queridos, não ouvindo a voz de Deus de hoje, eu pergunto para mim e para você que está ouvindo a voz de Deus de hoje. Que tipo de oferta, que tipo de obediência, que tipo de devoção eu e você nós temos oferecido a Deus? Será, meus queridos, que tem sido aceito por Ele? Será que o que temos feito para Deus tem sido aceito por eles? Meus queridos, os filhos de Deus deveriam sempre estar fazendo a oração de Davi do Salmo 139. E por que, meus queridos, nós devemos sempre estar fazendo esta oração? Vamos ler a oração de Davi no Salmo 139, versículo 23 e o 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prove e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Esta, meus queridos, deve ser a nossa oração do dia a dia. Essa deve ser a sua oração, você que é um filho de Deus, que é uma filha de Deus. Devemos fazer esta oração ao Senhor e perguntar a Ele: Senhor, o tipo de obediência que eu tenho oferecido a Ti, o tipo de sacrifício que eu tenho oferecido a Ti, o tipo de devoção que eu tenho oferecido a Ti, tem tido a Tua aprovação? Caso contrário, meus queridos, Malaquias 1, versículo 9 diz que quando nós oferecemos ofertas defeituosas ao Senhor, Ele não aceita essas ofertas, nem tampouco me aceita na presença dEle, meus queridos. Por que, meus queridos, nós devemos fazer a oração do Davi, a qual nós acabamos de fazer? Sabe por quê? Porque Jeremias 17, versículo 9 diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Essa deve ser a nossa preocupação, meus queridos, porque nós somos pecadores, nós somos falhos, nós somos imperfeitos e devemos examinar a nossa vida à luz da palavra de Deus e deixar que ela seja o nosso juiz e deixar que ela direcione a nossa vida para encaminhar mesmo para uma vida de obediência ao Senhor, como Ele pede dentro da sua palavra. Que Deus te abençoe, meu querido, e que Deus abençoe a mim também, e que possamos nos colocar nos braços de nosso Deus e pedir a Ele que nos ajude a nós realmente ver a nossa identidade, ver o nosso eu e que tipo de oferta nós temos oferecido ao Senhor. E que se nós estivermos cegos espiritualmente, que o Senhor desvende os nossos olhos para que nós vejamos a nossa situação. Vamos orar ao nosso Deus. Santíssimo Deus, aprendemos na luz da Tua palavra, ó Pai, nesta manhã, o tipo de oferta que os israelitas estavam oferecendo a Ti. E ainda, Pai, o mais triste era que eles não estavam vendo esta realidade diante da sua tamanha barbaridade que estava fazendo com as ofertas do Senhor. E isso, ó Pai, não é impossível acontecer conosco hoje, ó Pai. Nós achamos que estamos fazendo as coisas certas e ao mesmo tempo estamos fazendo as coisas erradas. Então, meu Deus maravilhoso, desvenda os nossos olhos. Se nós é que esteja nessa situação, sonda os nossos corações assim como Davi fez a oração. Abençoa a mim, esta pessoa que está orando comigo, é a minha oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Tenham todos uma ótima terça-feira na gloriosa presença do Senhor e até amanhã, se assim lhe permitir, nossos momentos especiais com Ele, no ouvido a voz de Deus.